Nós estamos aqui com a Priscila Bonfim e a Priscila veio hoje aqui para o nosso programa para nos dar dicas maravilhosas de sapatos, sandálias, de botas, daquelas peças que a gente precisa estar conservando no dia a dia para usar. Não é isso, Priscila? Isso mesmo. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu vi que você trouxe de tudo um pouco. Botas, rasteirinhas, tênis, sandálias. Que maravilha! Primeiro passo de quem está assistindo o nosso programa agora. O que a pessoa tem que entender quando o assunto é conservar os seus sapatos? Primeiro, muito bom dia. Bom dia. O primeiro passo é o seguinte, sempre quando você... Pode olhar para ali. Sempre quando você comprar da loja, você retira da caixa que ele vem. Muita gente pensa que a caixa está protegendo, a caixa de papelão. Só que ela não está protegendo. A caixa, ela causa mofo, ela atrai barata, traça. Por quê? Porque o papelão, ele impede a passagem de ar. Então, sempre que você comprar da loja, retira dessa caixa de papelão e guarda lá na sua sapateira. Tem pessoas que não abrem mão da caixa. Só que aí, hoje, já tem caixas no mercado que são especiais para sapatos. Ou seja, quais são essas caixas especiais? Elas são transparentes, o que permite a visualização do sapato. E também ela possui furinhos, que permite a passagem de ar. E aí o seu sapato, a sua sandália não vai ficar mofada. Então, o primeiro passo é você retirar dessa caixa de papelão. Olha só, durante uma vida inteira, a gente sempre ouve alguém dizer: conserva teu sapato na caixa, porque senão esse sapato vai se destruir. Totalmente contrário. Então, existe uma loja aqui em Teresina, uma loja grande, que eu não posso dizer o nome, a não ser que ela nos patrocine, que ela tem esse cuidado de sempre oferecer para as pessoas o sapato ou a sandália sem caixa. Isso. E eu acho muito interessante porque hoje, então, fica a ideia de que a caixa não conserva sapato. Na verdade, quem vai conservar seu sapato é ele poder respirar. Isso, poder respirar. Muito interessante. Então, e as sapateiras? O que falar das sapateiras? Que durante uma vida inteira a gente utilizou aquela sapateira de porta fechada com o sapato lá dentro. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? A gente sempre tem que ter cuidado, principalmente no período chuvoso, tá abrindo para não causar o mofo. Mas a sapateira, mesmo ela sendo fechada, você vai abrindo ela constantemente para utilizar, para utilizar. Então, é diferente. Isso, o perigo tá mesmo na caixa, fechadinha, que às vezes a gente tem muitos sapatos, tem alguns que ficam lá semanas sem ser utilizado. Mas a sapateira fechada, ela não tem problema. Outra dica que eu quero que você passe para quem está em casa a respeito da limpeza desses sapatos quando eles vão ser guardados. Porque tem gente que tira o sapato e deixa lá. Ou muitas vezes coloca logo na sapateira do jeito que ele veio da rua. Isso. A gente tem que ter muito cuidado. A minha primeira dica é a seguinte: você sempre tem que hidratar o seu sapato. Principalmente nesse clima aqui de Teresina, onde ele é muito quente, então resseca. Resseca a sua bota, resseca o sapato está lá novinho, aí quando você vê, tá aquele descascado e você não sabe o que é. É porque precisa ser hidratado. E como pode ser hidratado? Pode ser hidratado com aquele hidratante que a gente utiliza da pele. Toda mulher tem em casa. Sim. E aí pega o hidratante, pega um paninho limpo, importante, e sem cor, para não passar a cor pro sapato. Aquele paninho descartável, você pega, passa e hidrata. É sempre importante, pelo menos uma vez no mês, você tá fazendo essa hidratação. Pronto, é uma dica maravilhosa que talvez você não soubesse, ou muitas mulheres soubessem, mas não entendesse que precisa desse cuidado toda vez, principalmente uma vez por semana. Mas é claro, a questão da higiene se faz necessário sempre. Sempre. Quando você chega em casa, você pega um álcool, limpa, ou então você pode usar aquele lisoforme, passar no seu sapato e só assim guardar. É interessante também que você não guarde logo quando chegar da rua, porque ele fica suado, que nossa pessoa. Então, se você guardar do jeito que ele chegou, ele pode causar chulé. Sim, olha aí outra dica, homens, prestem atenção, hein? Nenhum homem, e mulheres também, viu? Porque mulher também tem chulé. Porque uma vida inteira os homens levaram a culpa do chulé, mas tem mulher que respeite, viu? Verdade. E aí você sempre tem que deixar lá o seu sapato, a sua sandália, pelo menos 2 a 3 horas, arejando, pegando lá mesmo na sua varanda ou no seu quintal, e aí só depois guardar, mas não
terminou de usar, não guarda logo, deixa ele arejando um pouco. Tá certo. Vamos falar daqueles saquinhos que as pessoas costumam utilizar para guardar os sapatos. Saquinhos de organza. Sim. Eu não gosto tanto, eu gosto de utilizá-lo para viagem. Para viagem ele é ótimo. Para o dia a dia, só se for aquela sandália bem sofisticada que você não utiliza tanto. Mas se for aquela sandália que você sempre está utilizando no dia a dia, não precisa, porque vai dificultar você pegar, tirar, depois devolver do lugar. Então, pode ser utilizado naquela sandália que você não utiliza tanto, aquela sandália de pedraria, mas não precisa ser em todas as sandálias, porque dificulta o acesso. Tá certo. Vamos falar das botas que a gente não utiliza sempre e muitas vezes nas viagens, né? Nas viagens. As botas é o seguinte, como eu falei, você tem que hidratar. Sim. Principalmente as botas. E qual é a maneira de você organizar as botas para ela durar mais? Sempre nessa posição. E o que eu utilizo? Esse macarrão aqui de natação. Que é bem baratinho, você encontra por 12, 13 reais. E aí você corta e coloca, porque se você tirar, Sim. ela cai. Verdade. E aí o que acontece? Se ela ficar muito tempo assim, essa parte vai ficar marcada e essa parte é a que vai descascar primeiro. Então você não vai usar essa bota toda descascada aqui e o restante nova. Interessante. Tá aí, essa dica foi importantíssima. Nunca nem imaginei. E aí você Nunca compra imaginei. o macarrão, só coloca e pronto. Isso em todas as botas, ela tem que sempre ficar assim. Quando você for viajar, você coloca primeiro ela assim deitadinha na mala. Não tem saco de organza desse tamanho, mas também não precisa. E aí você só coloca ela deitadinha. Pra organizar. Isso, você também pode tirar o macarrão. Macarrão é só para conservar ela organizada na sua casa. Pronto, porque aquele dobrar dela para uma viagem é rápida. Isso. Então não tem tanta preocupação. Vamos falar das rasteirinhas e falar das sapatilhas. As rasteirinhas eu trouxe aqui com meia organizadora. Sim. Elas são bem famosas, mas todo mundo conhece como para organizar. Eu vou até tirar essas botas para colocar aqui, para facilitar ainda mais, para a gente mostrar para quem está em casa. Pronto. Sim. Todo mundo conhece elas para organização de roupas. Sim. Mas quase ninguém imagina que ela também serve para organizar calçados. Achei interessante, eu já dei uma olhadinha aí. Esse tamanho aqui é o tamanho GG e em cada nicho você coloca um par de rasteirinha. E da forma como você colocou é bem interessante. Isso, porque eu virei, ó. Solado por Isso, solado, né? isso. E aí você otimiza muito espaço na sua sapateira, porque já pensou se você fosse organizar dessa forma? Cada uma ia perder muito espaço. Sim. Então, dessa forma, com a colmeia organizadora, você otimiza bastante espaço. E também serve para sapatilhas. Tem aquela mulherada que é adepta muito Sim. sapatilha, né? Então você pode. Só que aí o que acontece? Você não pode guardar o par junto, porque a sapatilha ela é mais robusta que a rasteirinha. Então em cada nicho Você coloca você coloca um pé. um pé. E aí fica organizado dessa forma. Não, eu amei. Já tô aqui com ela na mente. Até para você colocar dentro da sapateira. Dentro da Fica tudo sapateira. organizadinho e você ganha mais espaço. Ganha muito Eu espaço. gostei muito, eu gostei dessa ideia, amei essa ideia aqui, Dos ó. macarrões. Achei super interessante, porque vai conservar bem mais e achei legal a questão de você utilizar, porque eu sabia que a gente poderia hidratar com creme, eu só não sabia de quanto em quanto tempo. E achei legal, você, pelo menos uma vez por semana, você vai estar conservando esses sapatos, né? Essas Principalmente sandálias. no nosso clima. Cidade mais fria, não precisa tanto. Pode ser uma Sim. vez ao mês, mas a nossa que é bem quente e ainda fica fechadinho lá, é sempre interessante você Qual hidratar. a dica para os veludos? Às vezes você tem aquele sapato que ele, no caso, não é couro, é um aveludado. Aveludado. Como é que a gente pode cuidar daquele O aveludado? interessante, você não pode hidratar ele, mas é interessante utilizar os saquinhos de organza. Aí, Você no caso, é interessante, Isso. né? Tanto veludo quanto sandália em pedraria, você pode guardar em saquinho de organza e colocar lá na sua sapateira. Vamos falar dos tênis e dos sapatos dos homens. Eu percebi que você trouxe algo aqui que fica bem interessante também, né? Isso. Em questão dos... Eu vou colocando essas botas pra cá e você vai já falando. Pronto, que a gente já falou delas, né? Vamos lá, então. Questão dos tênis, sempre é interessante a dica na lavagem. Sim. Você não deve deixar tanto tempo de molho.
Muita gente pensa, quanto mais tempo eu deixar de molho, a sujeira vai sair mais rápido. Tá errado. Por quê? Vai sair a cola do tênis. E aí você nem percebe. Quando calça, tá aquela boca de jacaré, porque a cola se foi, porque você deixou muito tempo de molho. Então, o correto é você lavar em água corrente, com sabãozinho neutro e pronto. Também nada de colocar em máquina de lavar. Tem gente que gosta. Nossa. Eita, que aí é o chamado preguiçoso mesmo. Destruidor de máquina e de tênis. Tem gente que gosta de lavar, só coloca e pronto. Incrível. E achei interessante, relacionado a esse tênis, época de momento frio, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com os brancos, né? Isso. Com os mais claros. Isso. Para você limpar os mais claros, você pode usar pasta de dente. Pasta de dente Pasta é de bom? dente. Você coloca e aí vai esfregando bem. E aí ele fica bem branquinho. Nossa, gente, tá vendo só que maravilha? Trouxe aqui, ó, uma organize daquelas, viu? E os tênis de cor, da mesma forma? Da mesma forma, só que ele vai ter que ser lavado sozinho, né? Não pode ter contato porque pode passar a cor para outro sapato. Certo. E aí eu trouxe esse organizador que é próprio para organizar sapatos masculinos ou tênis, né? Que é um organizador aramado. Por quê? Algumas sapateiras, elas têm uma altura bem alta, né? Só que aí o espaço fica perdido. Sim. E para o espaço não ficar perdido, você utiliza esse organizador. Que você pode colocar tanto em cima como embaixo. E ainda ele pode ser empilhado. Se você comprar outro, você consegue empilhar. E aí vai ficar umas prateleiras. Fica lindo, né? Isso. Maravilhoso. E aí você otimiza o espaço. Ele não dá para ser usado em sandália de salto porque ele é furadinho, né? Então ele mais para os tênis mais e sapatos tênis, de homens, isso. né? Ou até mesmo seus tênis de mulher. Eu amei essa ideia maravilhosa. Faltou alguma dica? Não, dos tênis. Acho que tá não. tudo bem explicadinho. E as sandálias eu percebi. Quem tem muita sandália e quem tem muito escarpão, como é que a gente pode organizar? É o seguinte, eu sempre quando eu vou em casa de cliente eu dou a dica, porque tem muitas mulheres que têm muito sapato e pouco espaço. Sim. O espaço ele é limitado, então você tem que primeiro destralhar, você vê o que você não utiliza mais e aí você ou dá para outra pessoa ou pode até vender. Hoje tem vários sites, eu lojas. Já vou tirar esse daqui também, viu, Lorena? Para que a gente mostre as sandálias aí. Eu achei interessante a posição que você colocou as sandálias. Assim ganha mais espaço, né, Priscila? E sempre quando eu gosto de organizar, é um pé mostrando a frente do sapato e o outro o salto. Por eu quê? acho que eu já faço. Eu tô mocinha, acho que eu já faço assim. Da mesma forma com o escarpão? Isso, também. Por quê? Às vezes o salto, ele é diferente. Sim. Tem salto plataforma, salto grosso, salto taça. Então as mulheres, elas gostam de analisar o salto também. Então o pé mostra a frente e assim você também ganha mais espaço do que colocar os dois assim. Sim. Então você sempre faz dessa forma. E o que eu gosto de, quando eu vou organizar, é utilizar a tabelinha de cor. Que aí você sempre organiza do mais claro ao mais escuro. Mais escuro, eu nunca tinha prestado atenção, me Começa pelo branco e vai até o preto. E aí, porque você agrupa as cores juntas e aí fica muito mais fácil. E na hora de você buscar aquele item, você já vai direcionado àquela... Porque você já sabe que você já colocou as cores, até pra memória, maravilhoso. Você tá atrasado, você já vai lá, ó. Isso, e aí fica muito mais fácil e ainda otimiza o seu tempo. Priscila, você é ótima. Obrigada. Maravilhosa. Como é que estão os seus sapatos em casa? Como é que você tem organizado seus sapatos? Sapatos do marido, dos filhos? Tem dia que você chega em casa, meu Deus! E se você é daqueles que tem um cachorro em casa, que nem eu e a Lorena, tem que ficar atento com os sapatos. Porque todo cuidado é pouco. Eu não falei sobre os chinelos. Os chinelos também eu posso organizar dessa forma, se eu quiser? Chinelos também pode organizar nas colmeias. Inclusive, as colmeias, elas são feitas para isso, né? Para te ajudar. Muito bom. Priscila, eu amei. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, você vai para casa da pessoa para organizar também? Sim, vou sim. Prestação de serviço também. Tanto consultoria online como a organização em si. Muito bom. Inclusive, eu quero chamar a atenção de você lojista, de você dono, por exemplo, de lojas de sapatos. Entre em contato com estas profissionais, porque às vezes lá dentro do seu estabelecimento pode ter sapato se estragando, pode ter sapato que mesmo que não seja velho, muitas vezes ele vai para a mão do cliente, o cliente leva para casa, sai desanimado.
Porque uma peça, 2 peças pode estar se danificando e você vai ficar chateada, aí você vai perder o cliente. O cliente compra uma vez, compra 2 vezes, sempre com defeitos, ele não volta mais. É um alerta também para quem é dono de lojas de sapatos, de sandálias, porque às vezes você tem uma sandália e você não tem esses cuidados. É interessante ficar atento sobre isso também, né? Isso, e muitas vezes fica aquele sapato na vitrine, ó, por tempos. E aí quando chega em casa, 2 semanas depois, ele já solta uma tirinha. Por quê? Tá muito tempo lá. Não tá sendo hidratado E aí também. o cliente não sabe, né? E acaba comprando e sendo prejudicado. Verdade, porque aí de repente você quer fazer aquela feirinha ou você quer fazer aquele bazar. Quando desce a sandália para vender pro cliente, o cliente compra. Ninguém tá podendo jogar dinheiro fora, de repente uma sandália linda e maravilhosa, aí você leva para casa e zoa o arrependimento de ter comprado no bazar. A culpa não foi do bazar, a culpa é da conservação do produto. Até as lojas têm que se atentar a isso, não é isso, Priscila? Fica um alerta aí que eu acho que ninguém talvez tenha se atentado. Não é só a dona de casa que tem que cuidar das sandálias, não. Os donos de lojas que têm sandálias há muito tempo e que não foi desovada, como diz o povo, tem que ficar atento sobre isso, para não levar produto com defeito para o cliente, não é não? E acaba não voltando mais naquela Pois é, loja. e às vezes é uma sandália tão linda e que você iria amar tê-la, né? Verdade. Priscila, só mais uma vez, o Instagram? É @Priscila_Organizer. Amei. Você é maravilhosa. Gente, muito bom.